Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos. Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Eu sou Paula Barreto, psicóloga e logoterapeuta. E vamos falar hoje sobre algo bem importante, a esperança. Você que nos escuta, você considera-se uma pessoa esperançosa? Com esperança? Vamos falar um pouco sobre isso? Então, a esperança, ela é mais do que um simples sentimento ou desejo por dias melhores. Ela é um componente fundamental da saúde mental. E em tempos de tantas adversidades que nós vivemos, de dificuldades, a esperança atua como um farol que guia as pessoas através de uma escuridão, oferecendo uma perspectiva de futuro melhor, mesmo quando o presente parece sombrio. Esperança, ela pode ser definida como uma expectativa positiva de que algo bom acontecerá, aliado a uma motivação, a uma crença de que é possível alcançar objetivos. Diferente do otimismo puro, a esperança envolve ação. Ela combina o desejo com a intenção de fazer acontecer. Assim, as pessoas esperançosas não apenas acreditam que as coisas vão melhorar, mas também agem para tornar isso uma realidade. E essa é a grande diferença de só o otimismo, né? A esperança, ela funciona como um fator de proteção à saúde mental. E estudos em psicologia já demonstram que a esperança tem um papel central na resiliência, que é a capacidade de superar as dificuldades. Pessoas esperançosas, elas lidam melhor com o estresse, têm menores índices de depressão e ansiedade e apresentam maior bem-estar subjetivo, maior bem-estar interior. E por isso podemos constatar vários benefícios que a esperança traz à nossa saúde mental. Vou passar para vocês alguns desses benefícios. Ele reduz a esperança e o desespero. E hoje nós vivemos num mundo de muita desesperança. Esses são fatores de risco importantes para transtornos mentais, especialmente a depressão. Ajuda também na prática da gratidão no dia a dia. A prática da gratidão. E não é uma gratidão que você está acostumado a ouvir, não. É a prática da gratidão, de você ser grato pelo dia que você acorda, pela sua saúde, por tudo que você tem, por tudo que Deus permite acontecer com você. Então, essa esperança, você exercitar a esperança, você se ajuda, né? Melhora também a motivação e a capacidade de lidar com os desafios, tornando as pessoas mais proativas e engajadas na busca de soluções. Porque se você entra num desespero, ou seja, desespero sem esperança, você perde as forças para uma busca de solução. Então, você esperar, né? Você ter a esperança, você ser uma pessoa de esperança, você consegue ser mais produtivo, você consegue ser mais proativo na busca de soluções para os seus problemas. Aumenta também a sensação de controle sobre a vida, o que contribui, né, para um empoderamento pessoal. Então, essa sensação de controle sobre a vida, as pessoas estão perdendo, mas não porque elas não têm as respostas, não, é porque, na verdade, não se cria, não se vive, né, numa dinâmica de esperança, e sim de desesperança. E o estímulo, né, dessa esperança, né, você também consegue estimular o pensamento positivo, favorecendo suas relações sociais, né, tornando elas mais saudáveis
e tem uma visão mais equilibrada da realidade. A esperança, ela é frequentemente trabalhada em processos terapêuticos, principalmente na abordagem como a terapia cognitivo-comportamental e também a logoterapia. Os pacientes são levados a trabalhar a reconstrução de uma narrativa pessoal mais positiva, mais realista, estabelecendo metas e estratégias para um futuro. Cultivar a esperança, nesse contexto, significa ajudar o indivíduo a encontrar sentido, propósito e direção para a sua vida. E também a esperança, e eu não poderia deixar de citar aqui, é uma das 3 virtudes teologais que também incluem a fé e a caridade, e é definida como a virtude pela qual desejamos a vida eterna e o reino dos céus. Então, espiritualmente, a virtude, ela traz para a gente a confiança nas promessas de Cristo. É a confiança nas promessas de Cristo e a dependência do auxílio da graça do Espírito Santo, e não em nossas próprias forças. Então, para você que cultiva a esperança, que você pede a Deus, essa esperança, eu trago para você também uma lembrança das palavras do nosso Papa Francisco, numa quarta-feira, há 1 ano atrás, que ele explicava assim: a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade, pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Estas palavras confirmam-nos que a esperança é a resposta oferecida ao nosso coração, quando brota em nós a pergunta absoluta: que será de mim? Qual é a meta? Qual a meta que eu tenho? Qual é o destino do mundo? Todos compreendemos que uma resposta negativa a estas perguntas produz tristeza. Se o caminho da vida não tem sentido, se não há nada no princípio e no fim, então perguntamos-nos por que deveríamos caminhar. Daqui nasce o desespero do homem, a sensação da inutilidade de tudo. E muitos poderiam revoltar-se. Esforcei-me por ser virtuoso, prudente, justo, forte, temperante. Fui também um homem ou uma mulher de fé. De que serviu o meu combate se tudo acaba aqui? Se faltar a esperança, todas as virtudes correm o risco de se desmoronar e de acabar em cinzas. Se não existe um amanhã fiável, um amanhã confiável, um horizonte resplandecente, não restaria que concluir que a virtude é um esforço inútil. Somente quando o futuro é certo como realidade positiva é que se torna digno de ser vivido também o presente. Então, essa característica de estarmos sempre em estado de esperança e de cultivarmos essa virtude e de pedirmos a Deus essa virtude da esperança, ela traz para nós uma certeza do porquê nós estamos aqui, porquê a nossa vida, qual o sentido dela, e nos impulsiona a buscar esse sentido da vida, que muitas das vezes muitas pessoas ficam sem essa resposta. Qual é o sentido da sua vida? Por que você faz determinada coisa? Por quem você faz? A quem você doa? Ao que você se doa? E quando essas respostas quando não se encontra resposta para essas perguntas, se torna um vazio realmente. E aí as pessoas começam a buscar significados em objetos que não têm o verdadeiro significado, que não têm as verdades, que não têm as respostas que vão realmente preencher a pessoa humana.
Então, essa busca, né, da esperança, quando a gente consegue seguir essas dicas, né, que eu coloquei, nós conseguimos evitar os fatores de riscos, né, que acabam trazendo todos nós para essa desesperança, para esse desespero. Então, quando eu falo aqui da virtude da esperança, porque ela nos coloca diante de uma realidade, ela nos coloca diante da verdade, né? Ela nos traz o sentido realmente da vida, né? A esperança, ela é uma virtude contra a qual pecamos frequentemente, nas nossas saudades negativas, nas nossas melancolias, quando pensamos que as felicidades do passado estão encerradas para sempre. Pecamos contra a esperança quando, desanimados diante de nossos pecados, esquecendo que Deus é misericordioso e é maior do que o nosso coração. Então, esquecemos que Deus perdoa, né? Que Deus perdoa tudo. Somos nós que, na verdade, cansamos de pedir perdão, né? E quando nós cansamos, nós pecamos contra essa esperança, nos desanimamos perante os nossos pecados, pecamos contra a esperança novamente e deixamos de nos abastecer do verdadeiro amor, aquele que faz brotar em nós essa esperança necessária para a nossa sobrevivência, né? E uma sobrevivência com sentido. Se não for assim, nós estamos bem sujeitos a surgir em nós o chamado vazio existencial, né? Uma existência sem sentido, sem propósito, sem esperança, sem entrega. A pessoa que pensa que a vida é só receber, quando ao contrário é quando nos doamos que somos preenchidos de sentido, e aí sim é que nós vamos saber onde está ancorada a nossa esperança, né? E assim que eu e você tenhamos uma semana de muita esperança e sentido. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa Psicologia e Vida, toda terça-feira às 9 horas na Web Rádio Amparo. Até mais. Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.